Pessoal, então esse é o segundo vídeo sobre como descobrir a sua vocação, né? Vai começar, a coisa começa a ficar mais interessante. Como é que você faz para descobrir? É muito fácil de sentir. A vocação costuma estar muito associada àquilo que você sente necessidade de fazer, aquilo que você tem dificuldade de não fazer. Olha que coisa! E normalmente a sua vocação não está associada com algo que você tem muita dificuldade de realizar, ok? As pessoas são diferentes, né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que tem necessidade de liderar, né? Você consegue ver esses, como eu tinha dito, né? Esses meninos, eles costumam se destacar desde cedo, até porque liderança, de certa forma, significa destaque, né? Então, são um garoto, ele sente a necessidade de se destacar e ele faz um esforço para receber a atenção da turma e receber o prestígio da turma, né? Tem pessoas que têm essa capacidade. Tem uns que têm capacidade de liderar simplesmente porque tem vontade de fazer coisas, sabe? E o líder significa aquele que vai na frente. Então tem aqueles que têm capacidade de pensar rápido, tomar decisões rápidas e qualquer coisa que você faça contagia as pessoas, entendeu? Quando você tem capacidade de tomar, quando você toma a iniciativa e você faz, as pessoas olham e sentem vontade de fazer. Então tem gente que tem essa capacidade de fazer e não tem vergonha de fazer, e tem vontade de, de tomar a iniciativa, né? De fazer antes mesmo de alguém pedir, fazer coisas antes de alguém pedir. Tem gente que sente essa necessidade, né? Isso que é bem fácil, isso aí hoje em dia é conhecido como proatividade, né? Hoje em dia é até fácil de você perceber que esse é um tipo que costuma brilhar, esse tipo de personalidade, tipo de perfil, costuma brilhar, ter um pouco mais, aparentemente, mais destaque até do que os outros, né? Então, eu falei, tem um líder, ele sente necessidade, na verdade é o contrário de uma pessoa tímida, né? Ele sente necessidade, ele luta pelo destaque, ele sente necessidade de destacar, ele faz esforço. Mas é que faz esforço, né? Quer dizer, não é que ele faz, né? Quando eu digo esforço, que ele gasta energia nisso, entende? Mas é algo que ele sente uma necessidade, uma ânsia, um tipo de ansiedade, um impulso para fazer aquilo ali, como se fosse uma necessidade de comer quando a pessoa está com fome, né? Então o líder, ele tenta liderar da mesma forma que uma pessoa com fome tenta comer. O tímido, ele fica pensativo no que é que ele vai fazer, né, em relação aos colegas, né, no caso da escola. Ele fica meio pensativo no que ele vai fazer. Normalmente, como esses não têm muito destaque, como eu tinha dito, não são muito reconhecidos. Agora, é o seguinte, olha que legal, se o sujeito ele não sente a necessidade de liderar, então a vocação dele reside em algo que é uma outra área, né? Porque a falta de. Quando você não tem necessidade de uma coisa, significa que você tem uma capacidade. Então, por exemplo, se uma pessoa. Acontece de uma pessoa não ter necessidade de se alimentar, de fazer a refeição, ela já tem uma capacidade, né? A não necessidade de fazer uma coisa é uma capacidade. Então, se o sujeito ele não tem uma vocação para líder, né, de uma forma assim, digamos, se não seja uma vocação para liderança, ele provavelmente deve ter uma vocação para observar o resto do pessoal, né? Ele vai ter uma energia para fazer outra coisa, alguma energia ele vai ter. Se ele não está liderando, ele está fazendo outra coisa. Às vezes ele está observando. Às vezes existem pessoas que são observadores meticulosos, né? Não conseguem ficar sem observar detalhes. Isso é uma capacidade. É a pessoa que não consegue ficar sem observar detalhes, entendeu? Ele não consegue. Ele não consegue ficar sem olhar detalhes e sem criticar. Aquilo está fora do lugar, aquilo outro também, né? Então, isso é uma capacidade, essa necessidade, quando você vê que a pessoa não consegue ficar sem fazer, aquilo ali, quase 100% de chance, é a vocação da pessoa. Aí eu não consigo ficar sem olhar detalhe, eu não consigo ficar sem criticar. Eu falo crítico, eu não estou falando só resmungão, não, que está reclamando da vida, porque a vida está ruim. Não é isso não. É uma pessoa que não consegue ficar sem ver defeito. Isso aí o pessoal chama de perfeccionista. Claro, é uma vocação, né? E
Tem gente que faz testes para saber, testes para saber qual a vocação. Na verdade, isso é uma forma de complicar algo que é muito simples, tá? Porque a vocação é muito simples. Você sabe que a vocação, quando é algo que você tem necessidade de fazer mesmo. Praticamente você tem necessidade e você faz sem dor. Você resiste. Tem gente que não gosta de ficar procurando detalhes, acha muito chato, né? E aí o que acontece? Se você faz o esforço e você acha desconfortável, você tem que fazer muita força para conseguir, você acha chato e tedioso, entediante tentar fazer aquilo ali, procurar os detalhes numa imagem, alguma coisa do tipo, em algo, para ver se está desalinhado. Você não tem paciência para isso, provavelmente não é sua vocação. Vocação é onde está a sua paciência. E quem é detalhista mesmo, fica impaciente em não olhar. Ele não consegue ficar sem olhar, como um cachorro que não consegue ficar sem cheirar, né? Então um faro apurado e não consegue ficar sem sentir o cheiro de uma calabresa ou de uma salsicha, né? Se o cachorro está respirando normalmente, não está com o focinho tapado, ele vai sentir o cheiro da linguiça a não sei quantos metros de distância, né? Pelo menos uns 100 metros ele consegue sentir aí, tranquilo, um cachorro. Então é uma capacidade que ele tem, ele não consegue negar aquilo ali. Tem pessoas que têm muita empatia e não conseguem ficar sem sentir a dor alheia. Ele começa a conversar, vê que o outro está ansioso e começa a ficar ansioso junto. É uma capacidade, porque é uma capacidade, é uma vocação, porque a pessoa não consegue ficar sem fazer. Normalmente, gente tímida tem mais esse perfil, o analítico, observador, perfeccionista, ou então o sofredor mesmo, que reage, ele se sente mal no ambiente e acaba ficando tímido, né? Ou então o perfeccionista que é meio tímido porque o que ele faz é observar coisas e ele acaba percebendo às vezes alguma coisa errada ou outra. E não é o tipo que vai ter muita vontade de liderar, né? Normalmente ele tem vontade de sair de perto e não liderar ninguém, né? Às vezes ele vai ter medo do que os outros vão pensar. Então dificilmente vai ser um líder. Ele vai ficar mais com receio dos outros não acharem ele perfeito, porque ele é um perfeccionista que vê defeito em tudo e vê defeito em si próprio, né? Então ele vai ter normalmente tem esse tipo de problema, né? E tem aqueles que não ligam para o que os outros falam. É um tipo de vocação, entendeu? O sujeito não está nem aí. Você chama o cara de gay, ou o cara de um, sei lá, você chama o cara de qualquer coisa, chama o cara de baitola, né? Você usa termo pejorativo, chama, não, enfim, tu xinga o cara e o cara não liga. Isso é uma capacidade, pô, entendeu? Tem gente que tem essa capacidade. Isso aí, pô, pode ser parte da vocação, né? Porque às vezes você tem que entrar em conflitos em que você não pode simplesmente você não pode se importar com nada, né? Que se você se importar, você está fora, né? Então, por exemplo, tem pessoas que saem fazendo evangelismo encontrando outras pessoas. E se tiver vergonha, com medo do que os outros pensam, acabou, né? E às vezes a pessoa tem que, tem que tratar de relações interpessoais e ela não pode se importar com nada que os outros pensam. É uma capacidade, né? Será que tem algum cargo aí que se encaixe nisso? Né? Muitas vezes uma pessoa visionária ela tem que ter essa capacidade, né? Normalmente os visionários têm essa capacidade de se importar com nada. Porque o visionário ele está pronto para apanhar. Ele está pronto para receber crítica e para ser chamado de estranho porque ele está tentando algo que ninguém tentou. É o inovador, né? Ele está tentando algo que ninguém tentou e ele precisa estar pronto para receber críticas da maioria que não vai entender, né, a priori as ideias dele, não vai entender como ele pensa. Então é uma capacidade, né? E até mesmo, como está falando, aqueles que se importam muito com o que os outros pensam, ele tem uma capacidade de cuidar da autoimagem. Normalmente pessoas muito sensíveis ao que os outros pensam têm uma capacidade nata de tomar cuidado com a autoimagem, de alguma forma tem, né? Normalmente muitos conquistadores, muitas pessoas muito elegantes, normalmente elas se ferem muito fácil, são muito elegantes e que cuidam, que têm um foco na elegância, em conquistar pessoas, não necessariamente liderar e ganhar esse tanto de prestígio, mas sim conquistar pessoas, eles têm esse tipo de problema, que é o contrário, que é o não conquistar, né? Quer ficar bonito, você quer ficar bonito, elegante e tal, você vai ter dificuldade de não ficar elegante e de desagradar e parecer feio, né? E tem aquele que tem a capacidade de brigar e de ser feio mesmo. Aquele que também é outro também que não liga, não vai ligar para nada,
não vai ligar para o que o outro pensa, para o que os outros pensam e está afim de lutar. Normalmente é o sujeito, aquele outro que tem iniciativa, né? Então tá aí, a sua vocação. Ó, tô gravando um vídeo aqui e o volume tá, né? Tô gravando um vídeo aqui, o volume, enfim, periquito. Então dois, periquito e uma periquita, quietinho. Então, vamos ver mais outro exemplo, né? Tem gente que não consegue ficar sem praticar esporte. Vê que tem uma vontade, que nem a vontade de respirar. Eu só vou, enquanto eu não pedalar 1 quilômetro, eu não vou me sentir bem. Isso é uma capacidade? É, porque ele não consegue ficar sem fazer. Agora tem um sujeito que é preguiçoso, né? Tem mais preguiça. É uma capacidade, né? De ficar parado. Existem trabalhos que são repetitivos e tediosos, não tem? Não sei, às vezes um trabalho de pedreiro, marceneiro, né? Às vezes o pedreiro faz uma coisa e depois faz outra. Mas tem trabalhos que são muito tediosos, que é o sujeito passar o dia inteiro martelando a mesma coisa no mesmo lugar, entende? Ou estão costurando o mesmo tipo de roupa. Não sei muito bem o que dizer. São trabalhos tediosos mesmo. Então o sujeito passar a vida inteira com a mesma profissão. É uma capacidade. Tem gente que não consegue passar a vida inteira trabalhando no mesmo lugar. Então também é uma capacidade. É um sujeito que está apto a ser flexível e passear por vários lugares, atender várias pessoas em lugares diferentes, fazer serviços em lugares diferentes. E para essa pessoa que é mais flexível, ela tem dificuldade de ficar parada. Ela vai ficar entediada em ficar parada. E vice-versa, né? Então o sujeito que consegue ficar parado no mesmo lugar, trabalhando com a mesma coisa, ele tem um mérito. E o sujeito que consegue atender pessoas de localidades diferentes, fazer trabalhos diferentes também tem um mérito. É uma capacidade. Tem gente que não consegue ficar sem conversar. A pessoa comunicativa. É uma capacidade. Não consegue ficar sem. Às vezes, porra, eu tô viciado, cara. Eu preciso bater papo. Eu preciso falar com o porteiro. Senão eu vou ficar doido. Entendeu? Coisa do tipo assim. Então é uma capacidade. Né? Ou então aquele que tem uma ambição enorme em entender pessoas. Ou que só pensa em fazer dinheiro. Né? O dia inteiro treinando, vendo forma de fazer grana. Não consegue ficar assim, dorme pensando em grana, dorme pensando em dinheiro. Tô falando de gente pobre, não tô falando necessariamente de gente pobre não, porque todo mundo quer dinheiro, né? Mas é aquela pessoa que não se, né, que não importa o quanto já tenha sucesso, ele só fica pensando em grana, né? Como é que eu posso aumentar a renda, né? Como é que eu posso conseguir alavancar o meu negócio? Ele só fica pensando em soluções empreendedoras. Então, gente que tem essa capacidade, né, que só pensa nisso, pensa em empreender e pensa em gestão, que só pensa nisso. Então, o sujeito né, que só pensa nisso, né, que não consegue ficar sem pensar. Ele pensa mais nisso, vai dormir pensando nisso, né? Às vezes tem gente que vai dormir pensando em dinheiro da mesma forma que tem um sujeito apaixonado que vai dormir pensando na esposa. Tem um que vai dormir pensando em grana, né? Como é que ele vai fazer para ganhar mais dinheiro aí, como é que ele vai fazer para agradar consumidores, né? Como é que faz isso? Como é que faz para você ganhar um público? Tem gente que fica pensando nisso mesmo, que não consegue ficar sem pensar. Simplesmente não consegue ficar sem. Normalmente são aquelas pessoas que sentem uma necessidade de respeito, né? Que querem uma boa reputação. Até para poder ascender socialmente, você tem que construir uma reputação. Então são pessoas que não conseguem ficar sem lutar, né, por construir uma reputação. Então você vai vendo aí o que é que você fica com vontade de fazer durante o dia, né? Claro, não estou falando de vício de cigarro, coisa do tipo, né, de ficar só comendo. Claro que não é isso. Estou falando de capacidades mesmo. Né? Ou então as incapacidades, que às vezes é na sua fraqueza que reside sua força, né? Qual a sua incapacidade? O que é que você percebe? Percebe que você não consegue liderar de jeito nenhum. Pode ser que você seja bom para trabalhar, para serviço, para servir. Tem gente que adora fazer favor para os outros. Às vezes sua vocação é isso aí. Sua vocação
é servir outras pessoas, né? E tem pessoas que fazem de tudo para poder resolver um problema para o outro. Tem gente que tem essa vocação. Então é isso aí, por enquanto é só. Um forte abraço.